Fala, meus queridos, estejam bem-vindos aqui ao canal. O assunto é pesado, só para fazer um disclaimer rapidamente aqui. Sou totalmente contra qualquer tipo de violência, né? Vamos aqui então ao tema do vídeo. Meu querido amigo, tá rolando uma forçação de barra aí muito forte por parte aí das autoridades públicas, mais especificamente por parte aí do senhor André Rodrigues e do ministro Xandão e outros. Porque assim, o que o sujeito fez é um ato criminoso, não há o que discutir, também é um ato de terror, aquele urista, você sabe muito bem, não há o que se discutir nisso daí. Agora, tentar fazer uma vinculação contra o nosso amado presidente, ex-presidente Bonorito, pelo amor de Deus, como eu e outras pessoas na internet já evidenciamos inúmeras vezes, o grande objetivo desse pessoal aí é tentar pegar o Bolsonaro. Então, qualquer coisa que acontece acaba espirrando no Bonorito. Então, o Moraes falou um monte de coisa hoje, o André Rodrigues, o Sapão, o ministro Barroso, falaram tudo quanto foi coisa para fazer uma forçação de barra, uma vinculação do acontecido ontem, do espocamento, da explosão daquele animal, relacionando ao Bolsonaro. Para que vocês possam ter ideia, citaram até mesmo o Daniel Silveira, meu amigo. Então vamos ver aqui um pouco dos desdobramentos dessa questão, dessa função, desse crime aí que o sujeito acabou ceifando a própria vida no curso dessa empreitada infernal aí. Então, meu querido amigo, eu peço gentilmente o teu like, que tu aperte aí o botão do joinha aí, por gentileza, muito importante. Compartilha este vídeo aqui também. E se possível, e gosta aqui do meu trabalho, você pode fazer uma doação aqui no Pix. O Pix é o e-mail. Tô precisando da doação, meu querido amigo, ok? O e-mail é doiparowill@gmail.com. Se não for inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo. E se quiser fazer uma doação através do botão valeu demais, eu também te agradeço muito. Will, eu queria muito doar, mas eu não posso, então espeta o botão do like aí pra mim, compartilha nas tuas redes, enquanto a gente ainda pode, porque o Moraes e companhia já deram jeito de dizer que tem que regulamentar a rede social e aquela conversa toda para tentar ceifar a nossa liberdade de expressão. O Xandão até falou isso hoje, né? Comparou a situação do explosivo com liberdade de expressão. Meu Deus, isso é uma insanidade. Mas, ministro, ó, pelo amor de Deus, tô exercendo meu direito legítimo aqui. Não vai endoidar, pelo amor de Deus. E falando nele, olha só, seria a grande vítima aí do maluco, maníaco aí do explosivo. O dito do alvo é o ministro Xandão, era o ministro Xandão, graças a Deus não aconteceu nada. E o inquérito ficou com quem? Ficou com a vítima, onde já se viu. Então, inquérito fica com o Xandão, porque afinal de contas, o ministro aí já deu jeito de fazer toda a vinculação do acontecido ontem com o 8 de janeiro, que é um verdadeiro de um absurdo. Em palestra hoje no Ministério Público do Distrito Federal, no encontro que já estava marcado há um bom tempo, a primeira coisa que o ministro Xandão falou foi a respeito do dito caso, dizendo que não era um fato isolado, que tinha um contexto e que o contexto começava no governo do Bolsonaro. Falou até em gabinete do ódio, a história do gabinete do ódio, que um bando de acusadores disse saber onde é que era o tal do gabinete do ódio e nunca apareceu uma miserável foto do dito lugar. E obviamente, como não querem que o Bolsonaro concorra, pelo menos é a vontade do PT que o Bolsonaro não concorra em 2026, já estão tentando dar um jeito de melar a anistia, né, meu querido? Disse assim o Xandão: isso foi se avolumando sob o manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando e resultou a partir da tentativa de descrédito das instituições e estourou no 8 de janeiro, no qual 1.600 pessoas foram denunciadas, e aí ele falou as tantas quantas já foram condenadas, falou em foragido e disse que não dá para ter anistia com criminosos. Mas peraí, a anistia não é justamente para pessoas que cometeram os crimes, que estão sendo liberadas, estão deixando
deixando de serem punidas pelo crime que cometeram? O ministro Barroso, na abertura de uma sessão no dia de hoje, dia 14 de novembro, misturou um monte de coisas, falou a respeito do Daniel Silveira, como se aquele vídeo que o Daniel Silveira gravou, que ele xingou um bando de gente, que acabou resultando na prisão dele, que infelizmente está preso, como sendo uma espécie de marco inicial. Aí o ministro Gilmar começou a falar, falou em 7 de setembro de 2021, que isso daí teve ameaça do Bolsonaro para com as instituições, que pediam intervenção militar, inclusive chamou, ainda que de forma um pouco velada, as pessoas que acamparam em frente aos quartéis de terroristas. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Se não foi nesse sentido, eu já deixo a minha retratação aqui. Segundo o Xandão, a impunidade, ou seja, a anistia vai gerar mais sensação de que as pessoas podem fazer o que quiserem. Onde já se viu isso, né, meu amigo? Mas falando em anistia para criminosos, teve um pessoal aí que foi anistiado nos anos 80 que acabou resultando num partido político chamado PT. Algumas pessoas desse partido, entenda, muitas pessoas do PT acabaram meio que saqueando a nação, foram condenadas, outras tiveram a sua pena revogada ou foram descondenados, né, meus queridos? O ponto é que estão argumentando, forçando a barra, no sentido de culpar Jair Bolsonaro, pobre do nosso querido e amado ex-presidente. Pois veja só, foram atrás da ex-mulher, do sujeito aí, o criminoso, o que se espocou aí, tentou fazer esse absurdo, foram perguntar para ela o que ela sabia da situação e ela disse, olha, ele disse que queria pegar alguns ministros do Supremo, em especial o Xandex. Só nesse ponto já dá para ver que o cara não tava com as ideias no lugar, sem saber de nada, só pelo ocorrido já dava para ver que o sujeito não estava no seu juízo perfeito. Quem é que tenta fazer uma barbaridade dessas e acha que vai ficar tudo bem? E aí ele anunciou que faria esse absurdo em grupos de WhatsApp, falou isso para a esposa dele, a ex-mulher dele, né, a viúva aí, sei lá agora como é que tá a situação, enfim, essa senhora tentou aconselhar o cara a desistir da ideia, mas não teve jeito. O cara saiu de Santa Catarina, foi para Brasília, alugou uma casa, deu rolê dentro do Supremo no dia 24 de agosto e ontem fez aquela barbaridade. Aí olha a situação. A ex-mulher e parentes, outros familiares do tal do Francisco, que é o criminoso aí, foram localizados por agentes da Polícia Federal. Então, ela falou a respeito do que ela sabia, que o objetivo do criminoso, o tal do Francisco, era pegar o Xandão. Ainda bem que não conseguiu, inclusive. O sujeito aí, o Francisco, compartilhava os planos e ameaças em grupo. A ex-mulher disse que o autor das explosões planejava o ataque desde a derrota de Bolsonaro e fazia buscas no Google para viabilizar o atentado. No entanto, ela nega a participação do autor em explosões nos ataques anteriores aos prédios dos três poderes. Então ela foi questionada pela Polícia Federal se o sujeito tinha uma obsessão pelo Xandão. Aí ela disse, obsessão dele, tanto que ele me deixou quase louca. Todo mundo na rua dizia, fulana, você vai ficar doida, você vai ficar louca. Ele só falava de política. Aí ela diz assim, que o ex-marido aí só morreu porque foi descoberto. Ele jamais cometeria, faria a própria vida, a não ser que tivesse cumprido o objetivo. Se ele morreu em vão, não foi por ninguém, foi porque descobriram o que ele ia fazer. Eu não entendi muito bem o que essa senhora aí quis dizer ou insinuar com ele foi descoberto. A polícia já tinha ciência do que esse criminoso estava planejando, porque se tinha aí, teve alguém que prevaricou. Aí essa prevaricação foi com qual objetivo? É só uma hipótese, não estou acusando ninguém. Ela tentou tirar essas ideias doidas da cabeça do cara, mas não teve jeito.
Aí foram lá na casa alugada, isso ainda vai acabar, infelizmente, trazendo problema até pro senhorio, o proprietário do imóvel. Se é que não vai acabar ainda trazendo problema até mesmo para imobiliária, essas coisas aí. Você sabe quando tem que espirrar porcaria, fezes, a coisa sai de um jeito doido. E aí um robô aí da Polícia Federal foi lá, né, começou a abrir gaveta e coisa, e ainda tinha uma armadilha em uma das gavetas que acabou explodindo e felizmente ninguém se machucou, só o robozinho mesmo, né? Só o robô policial aí que deve ter ficado danificado. Felizmente ninguém mais se machucou. Aí foram perguntar pro Bolsonaro, né? Tinham que incomodar ainda mais o nosso querido ex-presidente. Aí ele falou que o cara é um doido e eu vou mostrar aqui para vocês o porquê esse sujeito é um maluco. Bolsonaro disse, foi um ato isolado, o cara era perturbado da cabeça. Mas Will, por que tu tá dizendo que o cara era doido só porque o Bolsonaro disse? É claro que não, olha só o que o desgraçado falou. Botou assim, Polícia Federal tem 72 horas para desarmar outros artefatos que estão na casa dos comunistas de Herda. Aí citou William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso. Cara, olha as ideias do maluco. O cara quer pegar o Xandão e aí vai e ameaça que colocou artefatos nas casas do Bonner, do Sarney, do Alckmin e do FHC. Felizmente, FHC sequer mora no Brasil. Então, meu amigo, dá para se ter a ideia que se o Adélio era um lobo solitário, esse sujeito aí é um maluco criminoso total e completo. Não há o que se discutir nesse ponto. É uma forçação de barra para tentar incriminar o Bolsonaro. Penso que está muito claro, pelo menos na minha visão. Aí perguntaram pro Bolsonaro se ele sabia quem era esse cara. Ele falou, cara, esse sujeito aí é um maluco, não tem a menor ideia quem é essa criatura. É óbvio. O cara deixou mensagem escrita com batom, com caneta no espelho da casa alugada, citava a Bíblia. Olha, meu amigo, é uma situação que beira a insanidade, essas acusações contra o Bolsonaro, contra o sujeito aí, não há o que se discutir. Aqui é o que estava na mala do carro, tijolo e outras coisas que acabaram aí, felizmente ninguém foi ferido. Felizmente o artefato utilizado pelo criminoso aí não era muito potente, porque veja só, a estátua, ela felizmente também não teve danos. Aparentemente, no piso também não tiveram danos, ok? Aqui a mochila que ele jogou, certo? Ela, pelo visto, não aconteceu nada, ainda bem. E aí, o sujeito, quando ele ceifou a própria vida com o artefato explosivo, até onde se sabe, o coco dele não virou uma melancia estourada. Sei que você está me entendendo, sei que é meio duro isso, mas o fato é que nós não temos a ciência de que explodiu tudo, certo? Foi o suficiente para ele falecer. Ou seja, era um maluco maníaco insano. Esse cara aí, no meu ponto de vista, consegue ser ainda mais doido que o Adélio. O PL, obviamente, meu querido amigo, soltou uma nota de repúdio, é claro. Reiteramos que o PL repudia veementemente qualquer tipo de violência e reafirma seu compromisso com valores democráticos. Reforçamos ainda que ataques a instituições públicas vão contra os princípios defendidos pelo partido. Então, meu irmão, me parece mais que o cara tinha como objetivo, Deus que me perdoe, era melar toda a anistia, até porque ele se declarou totalmente contra o Cachaça e contra o Bolsonaro. Então, meu amigo, a situação é essa, certo? Volte todo dia aqui no canal, tem vídeo todo dia. Eu peço o teu like, é muito importante. Peço que compartilhe este vídeo aqui, certo? O like é o joinha, tá? O dedão, ok? Aí espeta o botão aí, deixa um comentário me dizendo o que tu acha dessa situação toda. Doe aqui no Pix pro Will, aqui ó, doe para will@gmail.com, Pix é o e-mail, doe para will@gmail.com, até pra gente poder fazer essa foto aqui e se concretizar. Já foram 2/3 dela, certo, meu querido amigo? Então, um beijo no seu coração, fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau.